Existe um tipo de silêncio que só quem já perdeu tudo conhece. Não é a ausência de som, mas a ausência de esperança. É o silêncio que grita dentro da cabeça quando o mundo continua girando, barulhento e colorido, enquanto você está parado, cinza e invisível, em um canto esquecido da realidade. Para Atlas, esse é o nome que daremos a ele agora, embora naquela época ele não tivesse nome, nem identidade, nem dignidade. Esse silêncio era a única música que ele ouvia há meses. Ele estava deitado sobre o concreto frio e úmido, debaixo de um viaduto, onde a água da chuva escorria misturada com óleo e fuligem. O corpo dele, que um dia talvez tenha sido forte e capaz de correr atrás de bolas ou proteger uma casa, agora era apenas um mapa geográfico de dor. Cada costela visível contava uma história de fome. Cada ferida aberta em sua pele, devorada pela sarna e por parasitas, contava uma história de negligência. Mas a pior ferida de Atlas não estava na pele, estava nos olhos. Se você tivesse coragem de olhar nos olhos dele naquele momento, e a maioria das pessoas não tinha, elas desviavam o olhar com uma mistura de nojo e culpa. Você veria algo pior do que o medo. Você veria a resignação. Atlas não estava mais esperando por comida. Ele não estava esperando por carinho. Ele estava pura e simplesmente esperando a morte chegar. Ele havia chegado ao fundo do poço, aquele lugar escuro onde a alma se cansa de lutar e decide que é mais fácil simplesmente apagar. Mas a história de Atlas e a razão pela qual você precisa ouvir isso até o fim não é sobre como ele caiu. É sobre como, contra todas as leis da medicina, da lógica e da probabilidade, ele decidiu levantar. É sobre o milagre que acontece quando um ser vivo, descartado como lixo, recebe uma única gota de bondade. Para entender a magnitude da superação de Atlas, precisamos tentar imaginar o que o levou até ali. Cães não nascem com esse olhar de derrota. Eles nascem com uma confiança inata no mundo. Eles nascem acreditando que mãos humanas servem para acariciar e alimentar. Em algum momento, essa crença foi quebrada em Atlas. Talvez ele tenha sido o brinquedo de alguém que cresceu e se entediou. Talvez ele tenha sido um cão de guarda que ficou velho demais ou doente demais para ser útil. A crueldade do abandono não é apenas física, é uma traição psicológica profunda. Imagine ser levado para longe de tudo o que você conhece, talvez em um carro, esperando um passeio, e ser deixado em uma estrada desconhecida. Você vê o carro se afastar. Você corre. Você corre até seus pulmões queimarem e suas patas sangrarem, porque na sua cabeça inocente, aquilo só pode ser um erro. Eles não deixariam você para trás. Eles amam você. Mas o carro não volta, e a noite cai. E o frio chega. E a primeira noite na rua é o primeiro passo em direção ao abismo. Atlas sobreviveu por instinto durante meses. Ele aprendeu que a aproximação de humanos geralmente significava pedras ou chutes. Ele aprendeu a disputar restos de comida com ratos. Ele aprendeu a dormir com um olho aberto. Mas a doença foi implacável. A leishmaniose, a sarna, a desnutrição severa. Seu corpo começou a falhar. As pernas traseiras já não sustentavam o peso, que era quase nenhum. Naquela manhã de terça-feira chuvosa, ele tentou se levantar para beber água de uma poça próxima e caiu. Ele não tinha mais forças. Ele deitou a cabeça na lama, soltou um suspiro longo e pesado e fechou os olhos. Ele aceitou. Era o fim. O fundo do poço não tem fundo, dizem, mas Atlas tinha encontrado o chão. Foi nesse momento exato, no limiar entre a vida e o nada, que o destino interveio na forma de um carro velho e barulhento. Não era uma ambulância, não era um resgate oficial. Era apenas uma mulher chamada Helena, voltando de um turno dobrado no hospital, exausta, querendo apenas chegar em casa. Mas Helena tinha algo que a maioria das pessoas que passaram por Atlas naquele dia não tinha.
Ela tinha olhos que viam. Pelo canto do olho, em meio ao cinza do concreto e da chuva, ela viu o que parecia ser um amontoado de trapos velhos. Mas então, ela viu uma orelha se mover minimamente com o som de um trovão. Helena freou. Ela parou o carro no acostamento perigoso, ligou o pisca-alerta e desceu na chuva. O cheiro era a primeira barreira. O cheiro de infecção, de sujeira, de morte iminente. A maioria teria voltado para o carro. Helena não. Ela se aproximou devagar. Atlas não rosnou. Ele não tinha energia para isso. Ele apenas abriu um olho, opaco e sem brilho, e a observou. Ele esperava o golpe. Ele esperava a dor. Mas o que ele sentiu foi uma mão quente, trêmula, pousando suavemente sobre a única parte de sua cabeça que não estava em carne viva. "Oi, garoto!" Ela sussurrou, a voz embargada pelo choro que ela tentava segurar. "Eu vejo você. Eu estou aqui." Atlas não entendeu as palavras, mas entendeu a vibração. Pela primeira vez em meses, alguém não estava tentando machucá-lo ou enxotá-lo. Alguém estava tocando nele com reverência. Helena sabia que não podia deixá-lo ali. Ela não tinha luvas, não tinha toalhas. Ela tirou o próprio casaco, envolveu aquele corpo frágil e fedorento e, com uma força que ela não sabia que tinha, levantou Atlas. Ele pesava menos de 15 quilos, quando deveria pesar 30. Ele era um esqueleto vestido de dor. Ela o colocou no banco de trás do carro, sujando o estofado, ignorando tudo o que não fosse a respiração fraca daquele animal. A viagem até a clínica veterinária foi tensa. A cada semáforo, Helena olhava para trás para ver se o peito dele ainda subia e descia. "Aguenta firme, por favor, aguenta firme", ela repetia como um mantra. Quando chegaram à clínica, a reação da equipe foi de choque. Veterinários experientes, acostumados com casos difíceis, ficaram em silêncio. O diagnóstico era uma lista de horrores: anemia profunda, falência renal inicial, infecção generalizada na pele, carrapatos que haviam sugado quase toda a sua vitalidade. O doutor olhou para Helena com pesar. "Helena", ele disse suavemente, "ele está sofrendo muito. As chances dele sobreviver a essa noite são mínimas. Talvez a coisa mais bondosa a fazer seja deixá-lo ir." A eutanásia, o fim do sofrimento, seria a escolha lógica, seria a escolha racional. Atlas estava no fundo do poço, e talvez a única saída fosse a paz eterna. Helena olhou para Atlas na mesa de metal frio. Ele estava recebendo soro na veia. E então, algo aconteceu. Um milagre microscópico. Ao ouvir a voz de Helena, Atlas, com um esforço titânico, levantou a cabeça 2 centímetros e tentou lamber a mão dela. A língua estava seca, pálida, mas o gesto foi claro. Ele estava dizendo: "Eu ainda estou aqui. Eu ainda não fui embora." Helena olhou para o veterinário, com lágrimas escorrendo pelo rosto, e disse a frase que mudaria tudo: "Enquanto ele estiver lutando, nós vamos lutar com ele. Faça tudo o que for possível. Ele não vai morrer hoje." Se você está sentindo o peso dessa decisão, se o seu coração está acelerado, torcendo por esse cão que você nem conhece, eu peço que você se inscreva no canal agora. Histórias como a de Atlas precisam ser contadas para lembrar ao mundo que a esperança é a última que morre. Junte-se à nossa comunidade de pessoas que acreditam em milagres. Os dias seguintes foram uma guerra de trincheiras. Atlas foi internado na UTI. As primeiras 48 horas foram críticas. Ele teve convulsões. Ele rejeitou comida. O corpo dele estava tão acostumado a morrer que não sabia mais como viver. Mas Helena ia lá todos os dias. Ela sentava na frente da gaiola, lia para ele, contava sobre como era o sol, sobre a grama, sobre como a vida podia ser boa. Ela deu a ele o nome de Atlas, porque ele estava carregando o peso do mundo nas costas e ainda assim não quebrava. A equipe médica começou a notar pequenas mudanças.
Os exames de sangue pararam de piorar e estabilizaram. A infecção na pele começou a ceder aos antibióticos potentes. Mas a verdadeira mudança não era nos exames, era no olhar. Aquele véu cinza de resignação começou a se dissipar. Um dia, quando Helena chegou, Atlas tentou abanar o rabo. Foi um movimento fraco, apenas a pontinha se mexendo. Mas naquela sala estéril de hospital, aquele movimento teve o impacto de um fogo de artifício. Era a vida voltando. Era a esperança reivindicando seu território. A primeira vez que Atlas comeu sozinho, a clínica inteira celebrou. Ele devorou a tigela de ração úmida como se fosse o manjar dos deuses. A fome de viver tinha voltado, mas a recuperação física era apenas a primeira montanha. A montanha mental era muito mais alta. Atlas tinha medo de tudo. O barulho de uma vassoura caindo o fazia se urinar de medo. Se um homem levantasse a voz, ele se encolhia no canto, tremendo, esperando a agressão. Ele tinha pesadelos. Dormia e choramingava, as patas se movendo como se estivesse fugindo de monstros invisíveis. Helena sabia que curar o corpo era fácil comparado a curar a alma. Quando ele recebeu alta, ainda magro, ainda com falhas no pelo, mas vivo, Helena o levou para casa. Ela preparou um quarto só para ele, com uma cama macia, brinquedos e silêncio. Mas Atlas não sabia o que fazer com uma cama. Na primeira noite, ele dormiu no chão duro, ao lado da cama. Ele não se sentia digno do conforto. Ele não sabia que aquele espaço era dele. Ele passou a noite acordado, vigiando a porta, esperando o momento em que seria expulso. Foi preciso semanas de paciência. Helena sentava no chão com ele, oferecendo petiscos na mão, mostrando que a mão humana também podia dar, não apenas tirar. A transformação começou a acontecer nos detalhes. O pelo, antes inexistente, começou a crescer. Uma penugem dourada e macia cobriu as cicatrizes. O peso aumentou, cobrindo as costelas. Mas a maior transformação foi a confiança. Um dia, Helena estava sentada no sofá assistindo TV e sentiu um peso no seu pé. Era Atlas. Ele tinha saído do seu canto de segurança, atravessado a sala e deitado a cabeça nos pés dela. Ele suspirou. Não o suspiro de morte daquela manhã chuvosa, mas um suspiro de contentamento. Um suspiro de quem diz: eu estou seguro, eu estou em casa. Helena chorou silenciosamente para não acordá-lo. Naquele momento, ela soube que eles tinham vencido. Mas a história de Atlas não para por aí. Um cão que conheceu o inferno e voltou tem uma sabedoria que cães comuns não possuem. Eles têm uma empatia sobrenatural. Helena percebeu isso quando levou Atlas para passear no parque pela primeira vez. Ele não queria correr atrás de esquilos ou brigar com outros cães. Ele ia direto para as pessoas que pareciam tristes. Ele se aproximava de um idoso sentado sozinho no banco e colocava a cabeça no colo dele. Ele se aproximava de uma criança chorando e lambia sua mão. Ele se tornou um imã de cura. Helena decidiu treiná-lo como cão de terapia. Foi um processo longo, mas Atlas era um aluno brilhante. Ele queria servir. Ele queria retribuir o milagre que recebeu. Um ano depois de ser encontrado quase morto na lama, Atlas estava entrando em um hospital infantil com um colete de cão-terapeuta, o pelo dourado brilhando, o rabo abanando. Ele entrou no quarto de uma menina que estava fazendo quimioterapia, uma criança que não sorria há semanas. Atlas subiu na cama, com cuidado, e deitou ao lado dela. A menina enterrou o rosto no pelo dele e começou a chorar, e depois a rir. Os pais da menina olhavam incrédulos. Atlas absorvia a dor daquela criança como se dissesse: eu sei o que é dor, eu já estive lá, mas olha para mim agora. Eu venci e você também vai vencer. Atlas visitou asilos,
onde idosos com Alzheimer que não falavam há meses começavam a sussurrar lembranças de seus próprios cães ao acariciar as orelhas dele. Ele visitou os centros de reabilitação, onde pessoas que também chegaram ao fundo do poço olhavam para ele e viam a prova viva de que a recuperação é possível. Atlas não era apenas um cachorro. Ele era um símbolo, ele era a prova física de que não importa o quão quebrado você esteja, o quão sujo, o quão abandonado, o quão perto do fim. Sempre existe a chance de um recomeço. Houve um momento, anos depois, que fechou o ciclo dessa história. Helena e Atlas estavam caminhando perto do local onde ela o encontrou. O viaduto ainda estava lá, cinza e frio. Atlas parou. Ele olhou para o local onde ele tinha deitado para morrer. Ele cheirou o ar. O rabo parou de abanar por um segundo. Ele se lembrou. A memória da dor nunca desaparece totalmente. Mas então, ele olhou para Helena. Ele olhou para a coleira bonita que usava, sentiu a barriga cheia, sentiu o amor que emanava dela. Ele deu um latido curto, virou as costas para o viaduto e começou a correr em direção ao sol, puxando Helena com ele. Ele não estava fugindo do passado, ele estava correndo em direção ao futuro. Ele escolheu, mais uma vez, a vida. A superação de Atlas nos força a olhar para as nossas próprias vidas. Quantas vezes nós nos sentimos no fundo do poço? Quantas vezes achamos que a dor é grande demais, que os problemas são insolúveis, que estamos sozinhos e invisíveis? A história desse cachorro é um espelho. Se um ser que não tem a capacidade de racionalizar o futuro, que foi maltratado pela espécie que deveria protegê-lo, consegue perdoar, consegue confiar e consegue amar novamente com tanta intensidade, qual é a nossa desculpa? Atlas nos ensina que o fundo do poço não é o fim. O fundo do poço é a base sólida onde você constrói a sua nova fundação. Ele nos ensina que as cicatrizes não são marcas de vergonha, são medalhas de sobrevivência. Ele nos ensina que, às vezes, o milagre que esperamos não vem de uma intervenção divina com trovões e raios, mas vem na forma de uma mão estendida, de um gesto gentil, de uma decisão de não desistir. Hoje, Atlas é um cão idoso. O focinho dele está branco, como se tivesse sido polvilhado com açúcar. Ele anda mais devagar, mas os olhos, aqueles olhos que um dia foram poços de escuridão e morte, hoje são as coisas mais brilhantes que você já viu. Eles transbordam gratidão. Quando ele olha para Helena, é como se ele estivesse olhando para o próprio Deus. E, de certa forma, para ele, ela foi. Mas Helena sempre diz que quem a salvou foi ele. Eu o tirei da rua, ela diz. Mas ele me tirou da apatia. Ele me ensinou o que é amor incondicional. Ele me mostrou que vale a pena lutar por cada respiração. Desta história não é apenas sobre um cachorro. É sobre a capacidade de regeneração da vida. É sobre o poder transformador do amor. É sobre você. Talvez você esteja passando por um momento difícil agora. Talvez você sinta que está chovendo na sua vida e que ninguém está parando o carro. Mas olhe para o Atlas. A esperança é teimosa. A vida é resiliente. O sol vai nascer de novo. E quando ele nascer, você precisa estar pronto para correr em direção a ele. Não subestime o poder de uma segunda chance. Não ignore os vermes na beira da estrada, sejam eles animais ou pessoas. Dentro de cada ser quebrado, existe um Atlas esperando para renascer. Existe um rei ou uma rainha esperando para retomar seu trono. Tudo o que eles precisam é de alguém que pare, olhe nos olhos deles e diga: eu vejo você e você importa. Se a jornada de Atlas tocou o seu coração, se você sentiu uma lágrima escorrer ou um aperto na garganta, não guarde esse sentimento só para você. O mundo está carente de histórias assim. Compartilhe este vídeo. Vamos espalhar a mensagem de que a superação é possível.
Deixe seu like como uma homenagem a todos os animais que lutam para sobreviver nas ruas e a todos os anjos humanos como a Helena que não desistem deles. E por favor, olhe para o seu próprio animal de estimação hoje. Abrace-o um pouco mais forte. Agradeça pela lealdade silenciosa. E se você não tem um, considere adotar. Considere salvar uma vida. Porque, como a história de Atlas nos prova, ao salvar uma vida, muitas vezes acabamos salvando a nós mesmos. Obrigado por assistir e por fazer parte dessa comunidade que acredita no poder da emoção e da bondade. Nos vemos na próxima história. Até lá, mantenha a esperança viva.